Ouvir a palavra de Deus, seja uma manhã muito especial para você, para sua casa, para a glória do Pai. Quero meditar com você sobre um texto que está no livro de 2 Reis, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 18, tá bom? Eu quero falar sobre colocar Satanás de joelhos. Como colocar Satanás de joelhos? Aquele que quer roubar nossa posição, roubar nossa estrutura. Esse texto é muito peculiar e muito especial. Eu queria compartilhá-lo com você nessa manhã. 2 Reis, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse... Elias estava sentado no alto de uma colina. E o oficial disse: Homem de Deus, o rei ordena que você desça. Elias respondeu ao oficial: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Meu Deus. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: Homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Respondeu Elias: Se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro, pasmem vocês, já tinha sido consumido 100 soldados e 2 capitães. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, mas agora não mandou Elias descer. Caiu de joelhos diante de Elias e implorou. Na terceira vez, caiu de joelhos diante de Elias e implorou, dizendo: Homem de Deus, tenha consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tenha consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: Acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: Assim diz o Senhor: Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi seu sucessor no 2º ano de seu reinado. E Jorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta manhã. Eu sinto tua presença aqui, Pai. Sinto tua presença entre nós. E essa mesma presença que sinto aqui, Pai, que inunde a vida dos teus filhos agora. Oh Espírito Santo, fala conosco, Pai. Fala de uma forma que nos desperte, que nos erga, que tire as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos. Fala conosco, usa a minha vida. Eu vou ser bem objetivo, então não se distraia. Esse texto, ele é muito especial, porque mostra o quanto o diabo deseja a sua posição, o quanto Satanás quer ter aquilo que você tem em Deus. Enquanto o diabo não tiver o lugar que Deus deu a você, ele não vai descansar. Enquanto Satanás não se apoderar das promessas que Deus fez a você, impedindo você de conquistar, enquanto ele não arruinar tudo aquilo que Deus te deu de forma gloriosa, ele não vai descansar. E se tinha uma coisa que o diabo queria, era a posição de Elias, a unção de Elias. O que acontece nesse versículo? Vou te explicar rapidamente. Acasias, filho de um rei que foi inimigo de Elias,
Acasias, filho de Acabe, se afastou dos caminhos do Senhor, se desviou. E um dia ele estava na sacada do seu palácio, e ele cai da sacada. E quando ele cai, a Bíblia diz, nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo que lemos, que ele se machuca muito. E por se machucar, o que você faria se você é servo de Deus e se machuca? Vou pedir oração para um pastor, vou pedir oração para um presbítero, vou na igreja. Não. Acasias manda consultar os seguidores de Baal-Zebub, o senhor das moscas, o Senhor dos lugares altos, Senhor entre aspas, porque não é Senhor coisa nenhuma. Acasias, filho de Acabe, rei de Israel, cai da sacada e manda perguntar para Baal-Zebub, o Deus das moscas, se ele vai sobreviver. Isso irrita Deus. E Deus manda Elias ir lá no palácio e falar: porque ele não falou comigo. Por acaso não há Deus em Israel? Toma muito cuidado, irmãos, porque diante de algumas situações e alguns dissabores, que a gente tem dúvida se vai sobreviver, toma muito cuidado para você não consultar deuses errados. Toma muito cuidado para você não recorrer a deuses errados, como por exemplo, o desespero, a droga, a ruína, ao pecado. Porque sabe o que Acasias ouviu de Elias? Por acaso não há Deus em Israel? Para que falar com o Senhor das moscas? Por que falar com o Senhor dos lugares altos? Não tem Deus aqui? Mas Acasias não consegue ver Elias. Elias deixa um recado no palácio. E quando o recado chega para Acasias, dizendo: olha, chegou um homem aí dizendo que, por que você foi consultar Baal-Zebub? Não há Deus em Israel? E ele disse que por conta disso você vai morrer. Acasias, porque você não consultou Deus, consultou Baal-Zebub, você vai morrer. E aí Acasias pergunta: mas quem é esse homem? Falou: esse homem, ele se veste de lombo, vestidos de pelos, com lombos, tem um cinto de couro. E aí Acasias fala na hora: é Elias. Elias era o grande inimigo do pai de Acasias. O pai de Acasias era Acabe. Acabe que enfrentou Elias no Monte Carmelo, que o fogo caiu do céu. E agora Acasias fala o seguinte: pega um capitão e 50 soldados. Onde ele está? Ele está na montanha. Lembre-se que o Monte Carmelo foi o lugar que Elias conquistou num desafio. Deus deu aquela posição para ele. O Monte Carmelo foi o lugar onde Elias orou e o fogo caiu, e aquele lugar que Elias tomou posse. E agora Acasias fala o seguinte: pega um capitão e 50 soldados, vai até o monte onde Elias está e manda ele descer. Manda ele descer. Irmãos, em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Se você descer do lugar onde Deus te pôs, Deus não se alegra contigo. E se Deus não se alegrar com você, a tua força será pequena. Hebreus 10:38, na parte B diz: se você retroceder, a minha alma não tem prazer na sua, e não importa a ameaça. Saiba, todo lugar que você conquistar diante de Deus, um casamento estruturado, um ministério estruturado, uma empresa estruturada, todo lugar que por alguma razão honrar o nome do Senhor, saiba, você não terá vida fácil. Você não terá vida tranquila. Quer ter vida tranquila? Não faça nada, não seja ninguém, não construa nada, não tenha sucesso. Você não quer ter problemas? Fracasse na vida, porque um fracassado não intimida ninguém. Agora você quer ter um lar estruturado? Elias conquistou o Carmelo diante da fé, e agora Satanás quer o monte. Desça daí.
Mas eu declaro em nome de Jesus que você não vai recuar. Eu declaro em nome de Jesus, você não vai recuar, porque o Senhor é com você. E é muito importante entendermos que a forma como Acasias trabalha para tentar intimidar Elias, para que ele desça, é como Satanás trabalha nos dias de hoje para fazer você sair do lugar onde Deus te colocou. Ele envia 3 capitães. Vamos analisar rapidamente aqui o que acontece. O primeiro capitão vai com os 50 soldados. E lá no versículo 9, ele diz, lá no finalzinho, o homem de Deus, o rei ordena que você desça. Homem de Deus, o rei ordena que você desça. A primeira reação, o primeiro contato do capitão com Elias em cima do monte é: o rei está mandando, desça agora. Desça. O primeiro ataque que o diabo vai ter, ou vai fazer para tirar você do lugar onde Deus te colocou, são as tentações. Há uma habilitação demoníaca. Veja, Acasias, ele prefere ouvir Baal-zebub, o deus das moscas, do que ouvir a Deus. E o primeiro capitão é: desça. Desça. O capitão olha para ele e fala assim, ó, desça. Ele não diz a razão, ele não diz o porquê, ele diz apenas desça. Só que ao lado dele há 50 soldados. 50 soldados fortemente armados. 50 soldados. Não há um critério nesse desça. E é exatamente assim que o diabo começa a nos arrancar do lugar onde Deus nos colocou. A tentação. O que é a tentação? Tentação é a atração para fazer o mal, quando você tem a esperança de que esse mal vai te trazer algum prazer ou algum ganho. É a tentação de empreender um esforço onde eu vou ter um ganho de prazer, e pode vir muitas vezes de dentro para fora. É onde Satanás começa a tentar tirar você do lugar onde Deus te plantou. E muitos têm cedido ao forte desejo de possuir coisas, bens, lugares, onde o diabo apenas diz para você: desça. E um basta desça. Essa tentação de dizer: venha comigo, venha. E há um enigma nisso. E a tua mente vai vagar dizendo: será que não é bom? Será que realmente não é hora de descer? Será que realmente não é hora de largar a fé? Será que não é realmente a hora de parar com essa vida santinha, equilibrada? Será que não é hora mesmo de me lambuzar um pouco nessa proposta tentadora de ter um ganho, de ter um prazer? Eu sei que tem muitas pessoas que podem ter perdido o seu valor, porque desceram no primeiro convite. Perderam sua honra, sua moral, sua saúde, seu ministério. Talvez alguns perderam até sua família, perderam seu crédito, filhos, a casa, a liberdade. Mas eu profetizo que a mesma unção que estava sobre Elias, quando o primeiro capitão chegou e falou: desça, Elias disse: se eu sou homem de Deus, que caia fogo sobre você agora, e mate você e os 50 soldados. Eu profetizo agora em nome do Senhor Jesus, que toda a tentação que está rodeando você para fazer você descer, toda a tentação que está rodeando para dizendo para você: olha, não tem outro jeito, não tem outra alternativa, para você ter esse preenchimento da alma, para você ter paz, para você se sentir realizado, você tem que descer, você tem que ouvir esse convite: desça, desça. Eu declaro que a mesma unção que estava sobre Elias, que olhou com autoridade para aquele primeiro soldado, que nos dias de hoje representam demônios das moscas, Baal-zebub, que tenta trazer moscas, confusão mental, Deus te dará o poder e a autoridade agora. Levanta as tuas mãos onde você estiver, levanta as tuas mãos onde você estiver, e declare fogo de Deus agora, porque você não vai perder o que Deus te colocou. Você não vai perder tua casa, você não vai perder tua família, você não vai perder tua profissão, você não vai perder teu casamento, você não vai perder teus filhos, você não vai perder o que Deus colocou na sua vida. O diabo quer teu lugar, o diabo quer tua posição, mas em nome de Jesus eu profetizo nesta manhã que Deus vai mandar fogo para consumir todos os demônios que estão te tentando. Tiago 1,14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado,
A tentação tenta engravidado dar lugar ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. É assim que Satanás fez com Jesus, dizendo para ele: olha, desça. Satanás não venceu Jesus. Satanás não venceu Elias. E ele não vai vencer você. Satanás pensou que Elias obedeceria a ordem. Mas se Elias descesse naquele monte, se Elias descesse naquele momento, a autoridade de Deus sobre a vida de Elias seria tirada. Se você descer, a autoridade vai ser arrancada de você. Você precisa ter uma convicção de ousadia. Sabe, o diabo deseja ter a sua unção. O diabo deseja ter o que você tem. Você tem que entender que Satanás quer roubar tudo o que há em você. Não desça. Não desça. Declare comigo: nada me tira da minha posição. Fale agora: nada me tira da minha posição. Diga de novo: nada me tira da minha posição. No versículo 10, Acasias percebe que os 50 primeiros soldados morrem queimados. O capitão morre. E agora Acasias manda mais um capitão com mais 50 soldados. E o que o capitão diz? Elias respondeu. Põe o 9 para mim de novo. Ah não, o 11, por favor. O 11, isso. Depois disso o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. O primeiro ataque sempre vai ser a tentação. Desça. A primeira ordem do capitão para Elias é: desça. A segunda ordem é: desça agora. Desça depressa. Satanás começa com a tentação. Quando você não cede à tentação, ele vem com a segunda arma dele. Qual é a segunda arma dele? A intimidação. Já que você não desceu pela tentação, pelo um convite sutil que eu te fiz, já que você não caiu na arapuca que eu te armei, agora eu vou intimidar você, eu vou colocar medo em você. Desça depressa. O capitão diz a Elias: desça depressa. Desça agora do lugar onde Deus te deu. Desça agora, desça. Porque a intimidação, ela tem o objetivo de deixar você fraco, frouxo. É aquela ameaça que vem para colocar você tremendo na base. É aquela ameaça que vem para arrancar tua energia, causando pavor, medo, assombro. Aquela inquietação, onde você só pensa naquilo, onde você só consegue digerir aquilo, e tudo que você projeta para frente é o caos, é a morte. Eu não consigo, eu estou em pânico, eu estou tremendo, eu estou passando mal, daqui a pouco eu não como, eu não durmo. Elias, desça depressa, estou ameaçando você, desça depressa, desça depressa. O diabo disse: desça depressa, porque eu quero a tua posição de ungido. Desça depressa, porque eu quero essa família que Deus te deu. Desça depressa, porque eu quero esse trabalho que tem te honrado. Desça depressa. Desça depressa, porque eu não vou arruinar teu nome, vou arruinar tua história, vou arruinar tudo que há em você. Quantas vezes o diabo disse para mim e para você: desça, desça, porque senão eu vou fazer de você um farrapo humano. Quantos já ouviram isso? Largue tudo, senão eu vou arruinar tua moral. Desça, porque senão eu vou arruinar teu ministério. Desça, porque senão eu vou arruinar teu trabalho. Desça. E você precisa ter força para não cair diante da intimidação. Você precisa ter força para não cair diante das mentiras do diabo. Você precisa ter força para permanecer em pé, orando e jejuando, porque o mesmo Deus que usou você para derramar fogo e matar os 50 primeiros soldados é o mesmo Deus que vai usar você para matar os outros 50 que acabaram de chegar. Nunca acaba depois da tentação. Se você não cede à tentação, vem a intimidação. E como servo de Deus, você tem que estar convicto de que quem se dirige a você é o Senhor. E tudo que Deus te der, você não pode abrir mão. Olhe para mim. Você não pode abrir mão do que Deus te deu. Morra protegendo o que Deus te deu. Morra guardando o que Deus te deu. Satanás deseja o Carmelo e ele quer que você desça, porque o Carmelo foi o lugar onde Deus humilhou Acabe e humilhou os demônios de Baal, os seguidores de Baal. Satanás quer o lugar onde Deus te honrou. E se ele não te vencer na tentação, ele vai tentar te vencer na intimidação. E o que Elias disse? Se eu sou homem de Deus,
que caia fogo do céu agora e mate o capitão e os 50 soldados. E o que aconteceu? Caiu fogo do céu e matou os 50 soldados queimados e o capitão. Levante sua mão para cá. Eu profetizo em nome de Jesus, que toda intimidação contra a sua vida, se você não for frouxo, não for fraco, se você não permitir que isso te mate, se você não permitir que isso entre na sua mente, Deus te dará autoridade para abrir a sua boca hoje e dizer que caia fogo do céu. Todo Baal-zebub, todo demônio que esteja trazendo moscas na minha cabeça, trazendo confusão mental, que saia agora, em nome de Jesus. Mas agora Acasias manda o terceiro capitão. O primeiro capitão diz para Elias: desça. Demônio da tentação. E Elias diz: não, que haja fogo do céu sobre a sua vida. O segundo capitão diz: desça imediatamente. Intimidação. Mas o terceiro capitão é diferente. Versículo 13. Então tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50. O primeiro capitão diz: desça. O segundo capitão diz: desça depressa. Mas o terceiro capitão subiu e pôs-se de joelhos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esse é o lugar de Satanás. Esse é o lugar de Satanás. É esse o lugar de Satanás. O terceiro capitão se ajoelha diante do tisbita Elias. O terceiro capitão de joelhos, e a Bíblia diz que ele suplicou, dizendo: homem de Deus, ele reconhece: eu peço-te, poupe a minha vida e a vida dos 50 homens. Ele se põe de joelhos diante de Elias, porque ele reconhece: quando há um homem de Deus, não abra mão do lugar que Deus colocou. O diabo é fraco. É por isso que Tiago capítulo 4 versículo 7, o Tiago diz: sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O primeiro capitão diz: desça. O segundo capitão diz: desça depressa. Mas o terceiro capitão diz: de joelhos. Deus de Elias, homem de Deus, não nos faça mal. Por 3 vezes houve tentação, mas o terceiro capitão se humilha. Se você está na fase da tentação, fique firme. Pastor, estou sendo tentado de todos os lados, tentado a roubar, tentado a mentir, tentado a fazer o que não presta, estou sendo tentado. Há uma promessa de prazer, há uma promessa de ganho. Resista a esse demônio, resista, porque o preço disso é arrancar o que Deus tem para você. Pastor, eu venci a tentação, mas porque eu resisti à tentação, eu estou sendo intimidado. É pancada de todo lado, é medo, é angústia, é pressão. Resista, 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 porque há fogo em você, há fogo na sua vida, há fogo nas tuas palavras. O teu Deus é forte, o teu Deus é maior, porque o terceiro capitão virá, e o terceiro capitão virá de joelhos, porque vai reconhecer que há Deus na sua vida. Fale hoje para Satanás: retira-te da minha vida, retira-te da minha família, saia da minha mente, saia do meu coração. Todas as tentativas do diabo serão frustradas em nome de Jesus. Sabe quando Elias desceu? Quando o anjo disse para Elias: desça. Sabe quando você vai descer? Quando o anjo disser para você: desça. É desça. Elias não saiu porque Acasias mandou. Elias desceu porque Deus mandou. 1 Pedro 5:9. Resistam-lhe, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resista, não desça. O diabo é mentiroso. Ele vai tentar você, ele vai intimidar você. Mas se você superar a tentação e a intimidação, Satanás cai de joelhos. Elias viu 2 capitães pomposos dizendo: desça, desça do lugar que Deus tem para a sua vida, desça. Mas quando você resiste, o terceiro capitão está de joelhos. E o que acontece se você resiste? A vitória do Senhor é presente na sua vida. Em 2 Crônicas capítulo 20 versículo 17, diz que vocês não precisarão lutar nessa batalha,
Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Não tenha medo, não tenha medo. Deus vai dar a você as maiores vitórias da sua vida, quando você parar de abrir mão do lugar que Deus tem para você. Deus te dará. Não ceda à intimidação do diabo, não ceda, não desça. Se você ficar onde tem que ficar, Deus vai cuidar de você. Se você permanecer no lugar onde Deus tem para você, se você não descer do Carmelo, você vai perceber que a humilhação nunca vai te parar. Nunca. Há muitas pessoas que têm anos de igreja, leram a Bíblia várias vezes, e não avançaram, ou pararam de avançar espiritualmente, porque Satanás acabou paralisando você, trazendo a apostasia, trazendo fofoca, divisão, e fez você descer e parar de ser quem Deus tem para você. Se você resistir ao diabo, você vai aprender que nenhuma humilhação pode matar o que Deus tem na sua vida. Você vai entender que nenhuma palavra humana pode tirar o que Deus tem para você, que nenhuma fase pode destruir o plano redentor de Jesus Cristo em sua vida. E Deus está me dizendo aqui hoje, é um tempo novo do Senhor para você, é um tempo diferente. Não se envolva com coisas desse mundo, não desça. Acasias pode ter 50 soldados nos pelotões, palácio, mas você tem o Senhor. Tudo que dizia quem era Elias era roupa de couro e um cinto de couro. Acasias era rei, tinha anéis, tronos, palácio, servos. Elias só tinha uma coisa, só tinha o Senhor. E que bom que se hoje você só tiver o Senhor, porque se você tiver o Senhor, o fogo sairá de sua boca, o poder de Deus fluirá do seu coração. Não se envolva com as coisas desse mundo. Se você resistir à intimidação e à tentação, a vitória vai ser presente hoje. A humilhação não te para. E por fim, você coloca Satanás de joelhos. Coloca. Na sua vida não existe timidez, covardia, medo. Existe sim ousadia, força, coragem, porque maior é o que está com você do que o que está no mundo. Eu declaro que o fogo dos céus vai cair sobre a sua vida hoje. Ei, você que está aí preocupado. Ei, você que quer descer do lugar que Deus tem para você, porque o diabo está dizendo desça, ou desça depressa. Elias, desça depressa. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo sobre você agora. Imediatamente o fogo caiu. Desça depressa. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu sobre você agora. Imediatamente. Quando é que Elias desce? Quando o capitão está de joelhos. Por favor, desça. Você tem coragem para isso? Enfrente as situações de cabeça erguida, convicto que Deus está com você, convicto que Deus está cuidando de você. A tua caminhada está liberada hoje. O fogo de Deus é uma marca para a sua vida. Levante suas mãos. Renove tuas forças a partir de agora. Há um fogo em você que tirará o espírito de desespero do seu coração, a agonia. É difícil estar sozinho, é difícil lutar sozinho, é difícil crer sozinho, é difícil quando eu tenho um exército na minha frente e eu estou só. Mas o Senhor vale mais que o mundo inteiro. Não ceda à tentação, não ceda à intimidação. Fique onde Deus plantou você para estar. Fique, porque o diabo não é forte. Já viu aquele cachorro que fica atrás das grades, latindo, mostrando os dentes, feroz? E quando você abre o portão, ele nem sabe o que fazer, fica até desconcertado. Satanás é como esse cachorro que diz: desce, desce. Você diz não, e ele volta e diz: desce depressa.
Você diz não, e ele volta pela terceira vez, de joelhos, aleluia. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao câncer e ele fugirá de vós. Resista a esse desemprego que ao invés de você confiar em Deus, você só faz ele crescer na sua mente e ele fugirá de vós. Resista a esse vazio da alma, que ao invés de você alimentá-lo, tendo autopiedade e autocomiseração, ele fugirá de vós. Resista a essa ofensa que fizeram contra você, essa palavra maldita, essa traição, e ela fugirá de vós. Ela chega forte dizendo desça, ela chega forte dizendo desça depressa, mas na terceira vez, assim como o capitão de Acasias se dobrou, Satanás se dobrará ao Deus que está dentro de você. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Jesus é o mesmo e Ele está aqui. Chegamos ao final de mais um sermão e eu espero que você tenha sido muito abençoado, que Deus tenha falado ao seu coração e que sua alma esteja revigorada. Nós vamos começar agora um tempo de oração que foi gravado exatamente no dia que essa mensagem foi pregada. Se você desejar participar conosco, continue no vídeo. Se não, Deus te abençoe, compartilhe, inspire e até o próximo sermão. Um abraço, querido. Quero orar por você agora. Curva sua cabeça. Pai, nós oramos. Oramos por todos que estão conectados aqui agora. Todos que têm tido o seu lugar ameaçado, a sua posição ameaçada. Não desça. Não desça. Se você quer crescer, Satanás vai tentar ir contra você. Não desça. Não desça, não desça, não desça. Não desça porque acabou o dinheiro. Não desça porque estão te intimidando. Não desça, não desça. Não desça porque há uma ameaça na empresa. Não desça. Não desça e não se preocupe não, porque o diabo vai vir com tudo que ele tem. Ele vai vir com as piores ameaças, com as piores tentações. Ele vai colocar os melhores capitães contra você, os melhores soldados, as melhores armas, e você vai olhar para si mesmo e vai dizer: eu estou sozinho. Não está. Deus só espera uma coisa: não precisa lutar, não precisa brigar, não precisa arrancar arma, só fique aí. Fique no lugar que eu te plantei. Fique no lugar que eu te dei. Você já provou do meu fogo. Você já viu o quanto eu sou poderoso. Você já viu o quanto eu tenho plano na tua vida. Você já viu o quanto eu tenho propósitos para você. Então fique aí. Resista à intimidação da tentação. Resista à intimidação do medo. Porque pela terceira vez os teus olhos verão. Eu profetizo isso. Os teus olhos verão o mesmo lugar que te ameaçou, o mesmo lugar que te tentou, de joelhos, declarando que o teu Deus é poderoso. O mesmo lugar que tentou roubar a tua posição, se curvará e reconhecerá que o teu Deus é fiel. Eu te abençoo.